No quadro Momento Médio de hoje, vamos falar sobre a importância do sono para as crianças. E para tirar as nossas dúvidas, conversamos com a neurologista infantil, especialista em medicina do sono, Francine Sepulcre. Hoje eu vim conversar com a doutora Francine Sepulcre, que é neurologista infantil e médica do sono. Doutora, hoje o sono afeta até as crianças, né? Sim, Gisela, hoje o sono afeta as crianças e é um grande mal que a gente fala da nossa geração. O que acontece? O sono é fundamental para você ter um bom descanso, uma boa memória, uma boa atenção e até para crescer também, né? Então, as crianças hoje em dia, desde pequenas, elas já estão com dificuldades, muitas vezes, de estabilizar o sono. Aquela criança que acorda 10 vezes por noite, que é um grande problema para os pais, porque às vezes até uma higiene do sono inadequada. Mas também tem crianças que têm a dificuldade de estabilizar o sono por ainda uma produção não adequada da melatonina, né? Agora, os adolescentes, o problema maior aí entra televisão, iPad, iPhone, que é uma grande incidência luminosa que faz o contrário, impede a nossa liberação da melatonina. Então é aquele adolescente que dorme tarde e acorda muito tarde. E aí o horário escolar não nos permite esse acordar tarde. Então o adolescente tem mais queixa de falta de atenção, uma irritabilidade excessiva, às vezes dificuldade de crescimento. E o que você diria para uma mãe que está com problema com o adolescente para dormir? Primeira questão, tirar o estímulo luminoso em excesso e tentar jogar atividades físicas mais para o período da manhã, não no final da noite, porque aí aumenta a temperatura corporal, acaba atrapalhando também esse adolescente a relaxar e se preparar para o sono. E tem que ter uma rotina esse sono, um preparo, uma boa higiene, uma boa adequação desde o ambiente do quarto. Quantas horas uma criança precisa dormir? Uma criança pequena, ela tem que dormir em média 10 horas. Um adolescente, de 8 a 10. Né? Só que também tem crianças que são consideradas dormidoras longas, aquela criança que precisa de mais horas de sono. E também os dormidores curtos, que muitas vezes com poucas horas de sono já estão no outro dia muito bem estabelecidos. Isso é a grande minoria. Então o ideal é realmente se dormir por volta de 8 a 10 horas por noite. E o horário? A criança que gosta de dormir tarde e acordar mais tarde, isso prejudica o crescimento da criança? Sim, prejudica, porque na verdade, para a gente liberar o hormônio do crescimento, o GH, ele precisa do primeiro ciclo de sono de ondas lentas, que é um sono profundo. Então, se a criança retarda esse sono, ele vai ter um comprometimento na liberação do GH. Como também, se muitas vezes a criança demora muito tempo a dormir, o cortisol, que ativa toda a questão do metabolismo, também vai ficar prejudicado na liberação. Agora, a falta de sono prejudica a atenção da criança na escola? Sim, a falta de sono prejudica bastante a criança na parte da atenção, que a gente chama atenção sustentada, que é ele prestar atenção por muito tempo numa mesma atividade, e ele fica também prejudicado na atenção que a gente chama alternada, prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. E o exercício físico é importante para o sono da criança? Sim, a atividade física é fundamental para o metabolismo, porque isso também vai entrar no metabolismo que a gente fala ideal para o sono da criança, preferência ou no início da tarde ou durante a manhã. E a criança que dorme bem, mesmo assim tem o déficit de atenção? Aí é uma outra questão, né, que a gente hoje assim fala que tem que ser investigado com muita cautela, porque existe aí nessa questão do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade uma incidência e prevalência hoje grande no meio escolar, mas também tem que ver se a investigação é bem adequada para evitar uma medicalização, que a gente fala, né? Existe um excesso do tratamento do TDAH, mas existe também 5 a 7% das crianças em idade escolar que têm o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Agora, eu penso que a mãe que coloca uma regra, um horário para o filho, isso facilita o sono dele vir naquele horário todos os dias. Sim, a rotina do sono, que a gente chama assim, higiene do sono, é fundamental. Diminuir a atividade no período do anoitecer, ter aquela questão do banho, do se alimentar de uma forma leve, ir para a cama, evitar a luz direta,
Então, uma luz mais indireta, ler para a criança. Então, tudo isso é uma rotina que, se a criança estabelece, é muito mais fácil esse sono acontecer. A criança que dorme pouco, ela tem tendência a ter dor de cabeça? Sim, Gisela, a criança que tem um sono que realmente não é reparador e não chega a aprofundar, fazer sono REM, ela fica com um sono superficial somente, e no outro dia, ela, além de estar cansada, ela tem maior tendência a uma irritabilidade, uma dor de cabeça de uma forma repetitiva. Então, às vezes, até esse diagnóstico diferencial é uma enxaqueca realmente, ou é uma criança realmente que não está dormindo bem e essa falta de sono está levando uma cefaleia de repetição. Então, assim, até na dor de cabeça o sono pode afetar. Doutora, obrigada e espero que você volte mais aqui no Privilégio. Tá, joia? Obrigada a vocês e até uma próxima vez. Agora vamos para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouco com o apresentador do Balanço Geral, Amaro Neto. Não saia daí, eu volto já.